Mais uma vez, boa noite. Nhantumbo, como é que recebe esta informação? O que é que lhe vai à alma? Ah, como então avaliar o comportamento da nossa sociedade? Muita violência, muito sangue. Ah, podemos dizer que é até difícil de descrever este cenário de tão agressivo, tão violento que os nossos dias têm sido ultimamente. Mais uma vez, boa noite, tenha bondade. Olha, quando recebi esta notícia, tive um apagão. Quase que não acreditei que fosse verdade. Mas depois pude perceber que tratava-se de um assunto verdadeiro. E parece-me que é algo que sistematicamente vem acontecendo na província de Maputo, na Matola. Matola está a viver momentos sombrios, momentos difíceis. Nada justifica o que este adolescente fez ao seu pai. Seja lá como for, ninguém tem autoridade de tirar a vida de qualquer pessoa que seja nesta terra. Mas, infelizmente, nós temos visto aquilo que é a degradação do tecido social juvenil no nosso país. A juventude, ela vai perdendo aquilo que é a razão de ser jovem, aquilo que é a razão de estar vivo nesta terra. Porque a gente vê este assunto porque a imprensa conseguiu reportar, mas vários outros assuntos que não chegam até os órgãos de comunicação social. E isto é grave numa sociedade em que se pretende a união. Vimos há bem pouco tempo o Presidente da República a manifestar o interesse de ligar o Moçambique de província a província, de leste a leste, por intermédio da chama da unidade. Mas a gente vê que há uma separação muito grande com a realidade. A chama, que começou no norte do país e veio desencadeou no norte do país e veio terminar aqui no sul, na província de Maputo, naturalmente que não está a ter aquilo que é o encontro com a realidade que a gente tem vivido dia após dia. Vários atores da nossa sociedade são chamados para refletir e pensar o tipo de sociedade em que nós queremos ter neste país, porque estes jovens são aqueles que nós esperamos que vão dirigir o futuro deste país. Mas com este comportamento, é somente um exemplo este rapaz, mas nós compreendemos que vários outros meninos têm tido comportamentos desviantes. Advém este comportamento de vários setores da nossa sociedade. As igrejas são chamadas, as escolas são chamadas, as famílias moçambicanas são chamadas a ter que refletir este assunto, a sociedade no seu todo, porque a ética e a moral já não faz parte do cotidiano daquilo em que é o tecido social a nível do nosso Moçambique. O nosso Moçambique, ele está sendo corroído. O nosso Moçambique, ele vai perdendo aquilo que é qualidade como país. É injustificável o que este menino está a tentar justificar. Os psicólogos, os sociólogos, talvez podem tentar trazer uma resposta, uma opinião pública diferente, mas mesmo assim não vão nos convencer. Por que não vão nos convencer? Porque é uma leitura que ele vai ter em prol daquilo que o miúdo vai exteriorizar. Mas é uma vida que se foi, e por sinal do seu próprio pai. Mas vários fatores concorrem para com que os jovens, os adolescentes, eles venham ter comportamentos iguais a estes. Nós estamos num país muito vulnerável. O nível de vulnerabilidade que este país ele sofre não tem como termos resultados diferentes deste. Moçambique é um país que só consome. Nós não analisamos o que consumimos. Tudo aquilo que
o Ocidente nos oferece, nós não questionamos, nós recebemos e consumimos. Isto é consequência de alguma coisa que não está bem nesta sociedade. A qualidade do nosso ensino, a qualidade das famílias moçambicanas, quer dizer, a qualidade das igrejas em que nós temos. Qual é a missão de uma igreja? Porque nós temos visto as igrejas, infelizmente, elas não têm tido a parte pedagógica, a parte ética, a parte da moral. Muitas das vezes, as igrejas, nós temos visto os nossos pais, os nossos irmãos a irem atrás somente de uma porta aberta de prosperidade, de uma porta aberta no casamento, daquilo em que provavelmente são ganhos imediatos, mas dificilmente hoje nós conseguimos ver igrejas que pregam a ética, a moral, o saber estar, o saber respeitar, o amor ao próximo. Não temos visto isso nas igrejas, porque as igrejas têm uma responsabilidade crucial no crescimento dos nossos filhos, dos nossos jovens. Por isso que temos o Ministério da Justiça, assuntos constitucionais e religiosos. Por quê? Porque o Estado moçambicano é laico e o Estado moçambicano compreendeu que as igrejas têm um papel preponderante para a saúde pública neste país e percebe-se que elas têm deixado muita lacuna. Olhamos para aquilo que é o ensino e aprendizagem. Qual é a qualidade do professor que nós temos nos dias de hoje? Qual é o incentivo que este professor tem nos dias de hoje? Olha, um professor está por média por aí 70 a 60 alunos. Quer dizer, em algum momento, até 75 alunos para um professor. Isto mostra claramente que aqui haverá muita disparidade, muita lacuna no que diz respeito ao ensino-aprendizagem. Porque o aluno, quando vai à escola, não vai somente para aprender o 1 mais 1, não vai somente para aprender as ciências naturais, mas também vai aprender a saber estar. E eu recordo na altura, quando os meus pais matricularam no ensino primário, existia uma cadeira chamada ética moral. Isto ajudava o aluno a saber compreender como é que se vive numa sociedade, como é que uma sociedade ela deve ser tratada. Mas nos dias de hoje, esta cadeira já não faz parte daquilo que é o ensino-aprendizagem. E hoje temos visto a degradação no tecido social juvenil. Aquilo que nunca se pensou que pudesse acontecer neste país vem acontecido sistematicamente. Quer dizer, isto já passa a ser uma notícia. Um adolescente de 14 anos tirar a vida o seu próprio pai. Quais são as razões para este crime macabro? Quer dizer, o menino está a dizer que eu não vou ter mais pai. E não obstante, a mãe está com gravidez. Quem será amanhã o pai desta criança? Ele conseguiu ver o seu próprio pai e tirou a vida o seu próprio pai. Eu não quero julgar esta criança, mas isto é um aprendizado para os demais. As demais famílias devem se concentrar e procurar saber o que acontece com o meu filho quando sai e volta. Não vamos entregar a responsabilidade às nossas escolas, porque compreendemos que as nossas escolas elas estão saturadas no que diz respeito ao índice ou ao nível de alunos em que lá existem, porque naquela altura, Clemente Carlos, o professor conseguia chamar cada aluno por seu próprio nome. Falo da minha época. Por quê? Porque numa turma era por aí um número de 30 a 35 alunos dentro da sala de aulas. O professor tinha esta capacidade de conseguir colocar o nome dos alunos na sua própria cabeça e tratá-los pelo próprio sobrenome e conseguir ter uma leitura daquilo que é o comportamento dos petizes. Hoje o professor não tem esta capacidade. E então, estamos a ter uma discussão na página do Facebook. Há uma jovem chamada Sônia Abreu que está a discutir com uma outra chamada Micaela, acho eu. A Sônia diz que aqui a nossa abordagem é praticamente, segundo ela diz que nós estamos a defender o pai. Não sei em que momento é que nós defendemos o senhor, não é? Mas também não sei se ela espera de nós
tratar o filho por herói. Mas tudo bem, o nosso papel não é julgar o telespectador nem o internauta. Sim. Estamos aqui apenas para dar este espaço em que eles mesmos é que fazem o seu juízo, tal como o nosso convidado. Portanto, neste momento eu gostava de abrir as linhas um pouco mais cedo para ouvirmos quem está em casa, o que acha desta discussão. A Sônia diz que não, violência gera violência, este pai não tinha o direito de agredir o filho. Entretanto, a Miguela diz que mesmo que se o pai abatesse, não seria capaz de responder desta forma. Então, novamente, a Sônia, eu estive aqui a ler os comentários, a Sônia diz que o nível de tolerância é diferente de pessoa para pessoa, que não podemos julgar o menino porque cada um é como é. Portanto, ao invés de sermos nós hoje, em Antumbo, apenas aqui, eu na qualidade de moderador e Sua Excelência enquanto convidado, eu penso que podemos abrir as linhas mais cedo para poder colher aqui alguns comentários, o que o telespectador, o internauta acha, a dona Sônia, se quiser ligar, a dona Miquela também que estão a acompanhar o programa, pelo menos é o que nós vemos na plataforma de Facebook, também podem ligar e deixar o vosso parecer. Enquanto não ligam, Nhantumbo pode continuar então a sua dissertação. A questão também da qualidade do educador está em causa. Só para ter uma ideia, hoje temos mais meninos, não é, na nossa sociedade, mas que infelizmente não vivem com seus próprios pais. Olha, é um erro muito grande a criança aparecer nesta terra e não ter o carinho de pai e de mãe. A presença dos pais na educação de uma criança faz toda a diferença. Infelizmente, hoje as crianças aparecem acidentalmente. Quer dizer, o jovem aparece, engravida uma então, tipa... alô, boa noite. Boa noite. Com quem temos o prazer de não nos fala? Não precisa me identificar. Muito bem, faça o seu juízo, meu querido. É de lamentar a atitude deste menino mesmo. Ok. Diga? Sim. Sim, é de lamentar a atitude do menino. Está difícil hoje em dia. A educação, como o primeiro disse Mano Clemente aí, quando acordamos, só corremos para os negócios, não negócios, já nos zelamos pelos nossos próprios filhos, não sentamos, não conversamos. E os amigos e os outros começam já a influenciar no comportamento. Como se diz, toda pessoa nasce boa, mas a sociedade o corrompe. Ok. Então, se não há este acompanhamento realmente, acaba dando nisso. Ademais, já há muita libertinagem por parte dos pais. Mesmo nas escolas, às vezes há em que os pais dizem: o meu filho não pode ser puxado a orelha, o meu filho não pode ser tocado, o meu filho... Dá nisso. Nós, os pais já idosos, assim, passamos por essas situações. Em algum momento, é preciso um pouco de agressividade, como se diz também. Todo mal, aliás, toda a educação dói. A educação dói, não é? Este é um mal necessário quando puxamos a orelha, damos um carol. Esse mal é necessário. É para tentar endireitar, remover o errado e inculcar o bem. Mas hoje a sociedade diz: não, minha criança não é tocada, minha criança não é tocada. Quer dizer, já estamos a esquecer de onde nós viemos. É verdade, estamos num mundo globalizado, estamos numa outra era, mas não podemos esquecer essa parte da educação. O resultado está aí. Já mas 15 anos. Sinceramente, minhas lágrimas caem. 15 anos. É absurdo. Mesmo que o pai, segundo aquelas duas meninas estão a discutir aí, em que uma diz o que diz, a outra diz que mesmo assim não devia enverdar por esse caminho. Certo, eu concordo com a segunda